Por aqui tem linha do canal Solar Energy e hoje com mais um vídeo sobre energia solar, certo? Hoje vamos conversar com vocês um pouquinho sobre o sobredimensionamento dos inversores, certo? Sem mais enrolação, vamos lá! Primeiramente, a gente vai trazer para vocês um caso teórico e depois vamos trazer um caso prático e conversar um pouco ao respeito, certo? O gráfico que se mostra a continuação, ele tem duas curvas, uma curva inferior e uma curva superior. A curva inferior é referente, por exemplo, a um inversor de 50 kW, o qual tem instalada sua potência nominal de 50 kW. E o gráfico superior, o mesmo inversor de 50 kW, mas com uma potência de corrente contínua instalada de 60 kW. O que significa isto? Esse inversor, no primeiro caso, tem instalada aproximadamente 90 placas de 550. E no segundo caso, o mesmo inversor tem instalada aproximadamente 109 placas de 550, certo? A potência aumenta na parte de CC, corrente contínua do inversor. O que eu ganhei com isso? Dá para apreciar aqui que nós ganhamos uma área S2 e uma área S3 nesse inversor. O que quer dizer que a gente vai gerar mais energia no mesmo período de tempo, certo? De 6 horas da manhã, por exemplo, 18 horas, que mostra o gráfico, a gente aumentou o tempo de geração. Agora, a área S1 que está lá em cima é a perda por clipping. Que significa? Essa área lá em cima, meu inversor não vai gerar. Eu só aumentei, digamos, de certo ponto assim, para entender melhor, o tempo de geração de meu inversor. Mas essa potência, o inversor fica limitado sempre, no caso, 50 kW, potência nominal. Beleza? Agora vamos conversar um pouco sobre um caso prático. Nós vamos trazer para vocês aqui um exemplo prático de dois inversores, mesma marca, inversores sólidos, certo? Os quais foram dimensionados no seu overload, tá? E nós queremos analisar aqui a temperatura de trabalho de cada inversor. O gráfico laranja é o gráfico da potência, certo? E o gráfico azul é a temperatura. Dá para ver como a curva do inversor ficou cortada na sua parte superior porque ela alcançou sua potência nominal. É a temperatura de trabalho desse inversor. Perto do meio-dia, perto das 12 do dia, esse inversor já estava trabalhando com 84,1 graus Celsius, certo? Agora, no segundo exemplo, dá para ver aqui, gráfico laranja, geração do sistema, gráfico azul, temperatura. Dá para ver que o comportamento de temperatura é diferente, mas por quê? Dá para ver que ela começa a aumentar, aí diminui quando os eletroventiladores ligam, aumentou a potência, por consequência aumenta a temperatura, certo? Depois da tarde, a mesma coisa, a temperatura começa a diminuir, quando os eletroventiladores desligam, ela aumenta. Comportamento normal, mas o que eu quero apreciar e analisar com vocês é o comportamento da temperatura, 84,4 graus Celsius. Em todos os inversores, independente da marca, quando eles são sobredimensionados, ou para falar do jeito certo, quando eles são dimensionados no overload, por cima da sua potência nominal, eles sofrem esse sobreaquecimento, certo? Agora, vamos analisar juntos. A gente está comprando um sistema, o qual vai durar aproximadamente 25 anos, de geração 80% as placas. Pero que a gente quer que nosso sistema, em geral, tenha um bom comportamento, tenha um bom rendimento e que tenha muitos anos de vida. Agora, todo equipamento eletrônico, para todo equipamento eletrônico, é prejudicial a temperatura alta. Então, se a gente quiser fazer, por exemplo, esse sobredimensionamento, esse dimensionamento no overload, seria interessante escolher um local bem ventilado, usar um local com um ar acondicionado para esses equipamentos, no qual eles vão trabalhar em uma temperatura mais agradável e a vida útil dele vai aumentar. Este sobreaquecimento que traz consigo uma diminuição da vida útil de nossos equipamentos, certo? Por isso que é interessante sempre ter todos estes aspectos em conta. Esperemos que vocês tenham gostado sobre o nosso conteúdo, hayan entendido sobre o nosso conteúdo
Y si você gostou, deixe seu like e nos siga para receber mais vídeos como este.